dia, então, iniciando aqui nossa aula síncrona do dia 22/10/2020. Meu nome é Ricardo Machado, essa é a disciplina de Segurança e Saúde do Técnico de Química. Estou colocando aqui no chat a chamada, tá? O formulário da chamada. E quero ouvir um pouco de vocês aí, como é que vocês estão se sentindo? Alguém abre o microfone e fala alguma coisa comigo, vamos? Eu acordei péssima. Acordou péssimo? Por quê? Tá com Covid? Não, que eu passei Tá mal de chovendo madrugada. no sertão e a pessoa quer ficar na cama? Que eu passei mal de madrugada. Eita. É. Eu vou então querer saber como é que vocês estão se sentindo através de um Mentimeter, mas não é um medidor de mentira, tá? Mentimeter é uma ferramenta aqui que a gente pode usar para mensurar as coisas, né? Para fazer uma interação. Então, vou mandar para vocês o link do Mentimeter. E vocês vão me dizer como é que vocês estão aí, se estão motivados, se estão estressados. Vamos lá, então vou botar agora aqui colocar no chat. E vou compartilhar a minha tela com vocês para ver como é que a turma está se sentindo. Compartilhar uma janela. E do Mentimeter. Cadê você? Cadê você? Mentimeter. Pronto. Então, cliquem aí no chat, por favor, e diga aí se você está motivado, se está com curiosidade para essa aula. Essa aula de hoje vai ser fogo. Prevenção de incêndio. Diga aí, motivado, curioso, expectativa, com sono, com fome, tem pouca gente. Triste, tem uma pessoa com medo, outra triste. Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Quem está vendo, fala aí no microfone, que eu não estou vendo o chat. Estão vendo a tela ali? Motivação, curiosidade, ó, tem mais gente curiosa. Aí, ó, tem mais gente curiosa. É que a segurança do trabalho é cheia de surpresas. Hoje nós vamos ter corrida de foguete, vamos ter nuvem de palavras. Aí, olha. Então, deixa eu voltar aqui. Quem está chegando, vou botar de novo o link da frequência no chat, tá? Porque quem entra não vê o chat anterior. Tá chegando, preencha aí a frequência, deixa eu ver quantas pessoas já responderam a frequência. 13 pessoas. Ok, deixa eu ver. Gente, então, vou voltar aqui para minha câmera. O bicho não quer carregar, que ódio. Não, calma aí, vamos ter paciência. Às vezes a internet está entupida, o fio pode estar obstruído por alguma corrosão aí. Bárbara voltou, Isadora entrou agora. Então, quem está chegando, vou de novo botar a frequência no chat. Pronto, Bárbara voltou aí agora. Gente, então, essa semana, semana 3, né? Lembrando que a gente tem que fechar as notas dessa primeira etapa, que são 2 etapas, né? A primeira etapa fecha amanhã, tá? Então, preciso que vocês façam aí as atividades, tá? O máximo que der aí. Depois, se alguém tiver algum problema, a gente tenta ver esse problema em separado, tá? Mas façam lá as atividades. Muitas vocês já tinham feito, porque são do momento presencial, né? Tá? O Saúl, botar o chat de novo. Tá? Então, muitas vocês já tinham feito aí porque era do momento presencial. E a partir dessa semana agora vai começar a surgir uns conteúdos, né? Já na semana passada já tinha algum, né? E vocês não tinham visto ainda. Então, essa semana é a semana das equipes de prevenção, tá? A gente vai tratar aqui da CIPA, da Brigada de Incêndio, e também do SESMIT, que é a equipe de profissionais de segurança do trabalho. Tá? Então, vou começar aqui compartilhando o slide da primeira palestra. Deixa eu só olhar aqui
Só um minuto, deixa eu olhar aqui na nossa sala de aula, a sequência que a gente colocou lá. Então, assim, vamos começar com prevenção de incêndio, né, e sistemas de incêndio. A gente já fala também da brigada de incêndio. E depois a CIPA, o SESMIT e, finalmente, falar também do mapa de risco. Tá? Vou compartilhar, então, aqui, só um pouquinho. Aqui. Vamos apresentar uma janela. Teoria do fogo. Diga aí quem está vendo a minha tela aí. Prevenção de incêndio. Vou botar no chat aqui. Pode falar. Tô vendo já. Estão vendo agora? Prevenção de incêndio, ficou do lado da minha câmera, né? Joia. Então, gente, ó, o fogo ocorre onde a prevenção falha, tá? O fogo é uma coisa natural, tá? Existe a energia química aí na matéria, né? E algumas substâncias aí, alguns compostos, né? Eles são favoráveis a essa reação aí reação exotérmica, né? Muito especial aí, que é o fogo. Então, o fogo ocorre na natureza, foi um grande avanço para o ser humano ter dominado o fogo, porque com o fogo a gente tem luz, com o fogo a gente tem calor, com o fogo a gente pode se proteger de animais, a gente pode espantar insetos, nas condições mais primitivas, né? E com o fogo eu consigo também moldar metais, eu consigo queimar cerâmica, que foi uma grande invenção também, depois do fogo, né? Você conseguir pegar a lama de um rio, por exemplo, e moldar lá uma bacia, né, uma tigela, e poder queimar isso no fogo, e aí fazer um material resistente e impermeável, né, onde eu possa, por exemplo, fazer uma sopa. Então, o fogo foi muito importante também para a defesa, né, mas principalmente para a qualidade aí de vida, tá? Principalmente para a qualidade de vida. Me lembro de acampar com meu pai numa ilha lá, que tinha muito inseto lá, a gente acendeu a fogueira, então ficou protegido lá dos insetos com fogo, né? E a gente ainda usa o fogo hoje, né? Não dessa maneira primitiva aí, que vocês estão colocando aí no chat, né? Mas de uma maneira bem moderna. Por exemplo, nossos veículos são movidos a fogo. Você vai se deslocar aí no Gol, né? Grande ônibus lotado, até o IFRN, Bike Gol, e ele é movido a fogo, né? Estou queimando óleo diesel ali. Tá? Também posso usar o fogo para gerar frio. Posso, por exemplo, expandir vapores, girar uma turbina e aí gerar eletricidade para tocar o meu ar-condicionado. Então, tem várias aplicações aí, não assim, de maneira direta. De maneira direta ainda a gente usa, né? Por exemplo, aí para fritar um ovo, né? Para aquecer a água do café. A gente ainda tem a queima direta. É possível também usar como aquecimento, para você aquecer, por exemplo, o chuveiro a gás, você queima o gás de cozinha e aquece o chuveiro lá do seu apartamento, é mais barato do que o chuveiro elétrico, né? Essa forma de energia aí, né? Aqui a gente tem, claro, um problema ambiental, porque aquilo que a natureza demorou milhões de anos para enterrar, a gente está desenterrando, né? A natureza tirou da atmosfera, através da vegetação, dos fitoplânctons aí, da vegetação terrestre também, e enterrou, né? Depois de milhões de anos virou petróleo. Aí a gente tira da profundeza lá e queima e joga para a atmosfera de novo, né? Então, tenho aí um problema de equilíbrio dos gases da atmosfera, os famosos gases do efeito estufa, né? E aí eu Professor, posso ter... Oi, pode falar. o meu tá travado, não Pode saiu falar, de quem chamou? prevenção de incêndio. Não entendi, Isadora. O meu tá travado, ainda não saiu de prevenção de incêndio. Tá travando O meu tá travado, não Meu tá. também. O meu também. o incêndio? Não, mas tá travado mesmo, eu vou virar aqui, ainda estou no primeiro slide fazendo a introdução. Ah, tá. Então é o seguinte, quando o fogo foge do controle, lascou-se, temos um incêndio, essa é a aula de hoje, tá? Então tá aqui a reação química do fogo, ó, tá? Uma reação de oxirredução, mas não é uma reação qualquer de oxirredução, né? A ferrugem também é uma reação, né, de oxirredução, mas essa daqui é muito especial porque ela libera grande quantidade de calor e luz.
Tá? E isso é bom para o ser humano. O que não é bom para o ser humano seria o calor me queimar e as cinzas e a fumaça ali, os particulados me intoxicarem. Né? Para existir o fogo, precisa de 3 componentes. Comburente, o combustível, que são 2 substâncias químicas, né? E uma energia de ativação. Tá? Então, por exemplo, aqui onde eu estou, tem um comburente, que é o oxigênio, tem combustível, que é essa mesa que o meu computador está em cima aqui, é uma mesa de plástico, só que não está pegando fogo, né? Por quê? Porque eu preciso de uma energia para ativar o fogo. Depois que eu ativar esse fogo, a própria energia química do processo aí, da reação, ela vai manter a reação, tá? Essa energia de ativação, ela pode ser o próprio calor, pode ser atrito, pode ser raio laser, pode ser ultrassom, pode ser pressão. Normalmente, né, a gente inicia com uma fagulha, né, uma faísca, mas nem sempre, tá? Se eu tirar qualquer um dos lados aí, eu consigo apagar o fogo. Tá? Existe também na teoria do fogo esse carinha aqui, que é o tetraedro do fogo, é uma pirâmide de base triangular. Tá? Então, são 4 lados. O que seria o quarto lado? Não era um triângulo, professor? O quarto lado seria a reação em cadeia, tá? Que é o próprio fogo, né? Só que por que na teoria se usou esses 4 lados aí? Porque tem 4 maneiras de apagar o fogo, tá? Uma é tirando o comburente, aí, o oxigênio, o cloro, outro comburente. Outra é cortando o combustível. Outra é resfriando. E a outra é quebrando a reação química. Então, para entender aqui o fogo, vamos começar pelos combustíveis, tá? Os combustíveis, então, são substâncias químicas, né, que têm ali uma energia química que pode ser liberada por esse fenômeno da combustão. Tá? Combustão é um fenômeno químico, tá? Não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico porque ela altera a natureza da matéria ali, tá? Então, a gente separa os combustíveis em classes, tá? Categorias aí. A classe A é um material que deixa cinza, tá? Papel, papelão, esponja, borracha. Classe B são os combustíveis e líquidos e gases inflamáveis. Tá? Então, o gás de cozinha, a gasolina. Classe C, o material elétrico energizado, com energia elétrica, claro, né? É possível um equipamento elétrico que não está energizado? É possível, só desligar da tomada, o ventilador, por exemplo, ele já não é mais um classe C, ele vai virar um classe A, porque o ventilador é de plástico, né? E essas outras categorias ali, a classe D são os metais pirofóricos, né? A classe E, os materiais radioativos que estão em chama, né? E a classe K, os óleos e gorduras. Por exemplo, o óleo de soja, a manteiga, classe K. Os principais, A, B e C. Em incêndio, tudo é 3, tá? Você vai ter ali combustível, comburente e calor, condução, convecção e radiação, classe A, classe B, classe C. Tem 3 tipos de extintores principais também, tá? Estamos falando aqui agora dos combustíveis. Outra questão aqui da característica do combustível tem a ver com a temperatura de queima, tá? Que a gente chama de ponto de fulgor, essa principal temperatura de queima, né? Então, o que é um ponto de fulgor? É a temperatura que o material libera vapor combustível. Tá? Mas se eu aproximar uma fonte de ignição e retirar essa fonte de ignição, na temperatura de fulgor, ponto de fulgor, a chama se apaga. Ela dá um flash, os americanos chamam de flashpoint. Só dá um flash, puff, e apaga, né? Um pouquinho acima da temperatura de fulgor, eu vou ter a temperatura de combustão. Essa daqui é o seguinte, se eu aproximar uma fonte de ignição e pegar fogo, eu posso retirar essa fonte de ignição e o fogo se mantém. Ah, então, temperatura de combustão. E eu tenho ainda o ponto de ignição, que é aquela temperatura onde o fogo vai promover, onde a reação química vai promover a ignição, a chama de maneira instantânea, tá? Sem precisar de uma fonte externa de ignição, tá? Então, a autoignição, a autocombustão. Tá? Esses pontos são importantes, por exemplo, para eu poder caracterizar o combustível e também para poder projetar o uso desse combustível, por exemplo, um motor, né? Quando a gente liga um motor do carro, ele não está no seu melhor rendimento, ele funciona
mas ele não está fazendo a queima completa ainda. Quando ele se aquece, chega na temperatura ideal ali, eu tenho um rendimento melhor no consumo do meu combustível. Tá? Então, tem que estar na temperatura de combustão para que a minha gasolina, meu álcool combustível, ele queime melhor no meu motor. Outra característica de combustível é a superfície específica, é a quantidade de superfície do material que está em contato com o comburente, né? Então, sempre vai ser metro quadrado por quilo de combustível. Imagina, isso aí é 1 quilo de madeira, e esse aqui é o mesmo quilo de madeira, botar na balança dá o mesmo peso, né? Só que esse aqui queima muito mais fácil, porque ele tem uma superfície específica maior. Tá? Então, esse mesmo quilo de madeira vai ter mais metros quadrados de contato aí com o oxigênio, nesse caso, né? Aqui também é 1 quilo de gasolina, nesse formato aqui pulverizado, o mesmo quilo, né? Ele vai queimar mais facilmente, porque ele tem mais contato com o ar, no caso aí o oxigênio, né? Aqui eu tenho um arquivo, né, um arquivo hospitalar, do lado esquerdo a gente tem um arquivo sobre trilhos, do lado direito a gente tem um arquivo em instantes, né? Então, eu consigo ter a mesma quantidade de papel, só que no lado esquerdo ele está mais compactado, porque eu consigo manipular o armário lá sobre os trilhos, né? Então, o que que acontece? Eu tenho uma superfície de contato com o ar menor, então o risco de incêndio também é menor. Que nesse aqui que tem as prateleiras, aquele está todo ventiladozinho, muito mais fácil de queimar, né? Do lado direito ali. Pronto, ainda sobre a teoria do fogo, vamos falar aqui sobre o comburente. O comburente é uma outra substância química que vai se combinar com o combustível para poder propiciar, né, a reação química. Tá? E o principal comburente é o oxigênio, tá? Mas a gente tem outros, por exemplo, aqui o óxido nitroso, lá do filme Velozes e Furiosos, né, aquele que se usa lá no automóvel, de competição. Também o cloro, também o bromo e o enxofre. Tá? Por exemplo, uma munição aí de armamento, de arma de fogo, né, ela usa o enxofre. Né? A pólvora é carvão, carbono com enxofre e salitre, né? Então eu consigo ter uma reação de combustão sem oxigênio, lá dentro da cápsula da munição, né? É a pólvora, né? Ó, esse aqui é o motor do Fusca, tá? Se usa muito aí no bug, né? O bug nada mais é que um Fusca com uma casca de fibra, né? Então, como funciona esse motor? Eu vou queimar o combustível, claro, né? E esse movimento de expansão ali vai ser transformado num movimento de rotação, que é o que eu vou jogar para a roda do meu carro, né? Para sair andando, né? Então, tem um movimento linear de expansão volumétrica, né? Vai promover aí um movimento linear e vou converter isso através desse sistema de biela-manivela ali, num movimento circular, né? Existem alguns motores que têm um cilindro só, como esse aí, que é um cilindro. Esse aí é de 4 cilindros, que é o de Fusca, né? Mas numa moto, por exemplo, é um cilindro só. E alguns de 4, 6, 8 cilindros, né? O famoso V8, né? Um motor de 8 cilindros em V, né? Trabalhando assim em V, formato do cilindro um em relação ao outro em ângulo, né? Como funciona? Eu tenho que botar para dentro do pistão aí, ó, gasolina, mas eu tenho que ter também oxigênio. Então, nesse motor aí, que é mais antigo, quem faz essa mistura é o famoso carburador. E tem que ser a mistura certa, senão o motor afoga, a gente diz assim, né? Tá encharcado, tá afogado, né? Então, se faltar combustível ou se faltar ar, ele não vai funcionar direito, né? E ali em cima eu tenho duas válvulas que abrem e fecham no momento certo, ó. A gente chama esse motor de 4 tempos, ó, admissão, compressão, explosão e descarga. Viram agora? Quando fica laranjadinho ali é a explosão, ó. Vamos de novo, ó. Admissão, compressão, explosão, descarga. Então tem um momento que as duas válvulas fecham, né, para eu poder ter a explosão, e aí expandir o cilindro mesmo, jogar energia, converter essa energia química em energia térmica e a energia térmica em energia mecânica. Tá? Hoje em dia a gente tem a ignição, né, eletrônica. Não preciso mais dessa bichinho ali de baixo, chamado, eu me esqueci, platinado, né? Tem a ignição eletrônica, que vai dar a centelha na vela, né? E eu também tenho a injeção eletrônica, não preciso mais de carburador. A explosão, gente, como essa que está acontecendo aí dentro do motor, essa dali é uma explosão controlada, né? Mas a explosão é uma onda de pressão.
Tá? Não consigo apagar a explosão com extintor de incêndio, tá? E nem toda explosão tem fogo. Eu posso explodir, por exemplo, um cilindro de ar comprimido, né? Então tem que ter o controle aqui disso, né? Aqui esse filme, vocês podem procurar na internet, a explosão do restaurante no Rio de Janeiro. Vou pular aqui, porque a aula aqui está simples, não dá para a gente passar. E agora falando sobre energia, né? A gente já falou do combustível, do comburente, vamos falar sobre energia. Então a propagação da energia térmica se dá de 3 maneiras também, tá? Convecção, condução e a irradiação, também conhecida como radiação, né? Mas radiação é a energia e irradiação seria a propagação da energia. Então, por condução, ó, eu vou aquecer as moléculas, o distanciamento entre uma molécula e outra aumenta, isso vai excitar a molécula do lado, a vizinha, né? E aí eu tenho uma transmissão de energia térmica chamada condução, também é conhecida como contato. Então, ó, pega fogo lá no andar de baixo, eu aqueço a laje, posso propagar o fogo para o andar de cima por condução. Basta chegar na temperatura de ignição lá dos materiais que estão no apartamento de cima. A convecção é diferente, a convecção ela vai se dar somente nos líquidos e nos gases. Tá? Então, como acontece? O gás ou o líquido aquecido, ele fica com uma densidade menor, porque a distância entre as moléculas aumenta, então a tendência é esse ar aquecido subir, né? E o ar frio, que tá com as moléculas menos distanciadas, descer. É por isso que a gente não pode fugir para cima no incêndio num prédio, né? O efeito chaminé é esse, né? A tendência é a fumaça correr atrás de mim, lá para cima, né? E a irradiação, ela não precisa de um meio físico. É através da irradiação que o calor do Sol chega aqui no planeta Terra, né? Não tem nada entre o planeta e o Sol, mas a energia consegue chegar, né? Isso é importante para a gente definir a distância entre os prédios, por exemplo, porque eu posso propagar o incêndio de um prédio para o outro, né? Se tiver uma janela também, acaba essa energia se concentrando naquela saída, na janela, e se direcionando, né? Então, dependendo se eu tenho janela ou não na fachada, eu vou ter que ter uma distância maior ou menor entre os prédios, tá? Para a gente considerar ali um risco isolado. Pronto, para apagar fogo, gente, tem 3 maneiras, na verdade aqui, para quebrar a regra dos 3, eu tenho 4 maneiras. Tá? Uma delas é o abafamento, abafa o caso, né? Seria a retirada do oxigênio ou do comburente aí. Outra seria o resfriamento, vou dar um gelo, né? Tirar o calor, né? E outra é o isolamento, tirar o isolamento social, tirar o combustível, né? Aquele namoro de adolescente, a gente separar a pólvora da faísca, bota a sogra sentada no meio, né? E beleza. Então, o Douglas está pedindo um resumo da aula de hoje, depois a gente vê. Mas também pode estar sendo gravado, tá, Douglas? Você pode depois assistir o comecinho do filme. Tá? A aula de hoje vai ser sobre incêndio, CIPA, SESMIT e mapa de risco. E a última maneira é a inibição, né? Então, a quarta maneira de apagar o fogo. Por exemplo, a pessoa está inibida lá, né? Foi, por exemplo, desmotivada por alguma coisa, está inibida, né? Então, ela perde a sua energia, né? Com a inibição. A inibição é a quebra da reação química. Tá? Então, jogar ali algum componente que evite a reação química. Tá? Existem uns produtos químicos que fazem isso, né? Assim como tem o catalisador, que é um produto que acelera a reação química, tem também os inibidores. E é claro, né, quando a gente trata de agentes extintores, uma grande invenção foi o extintor de incêndio portátil, né? Como é que ele trabalha? Eu vou botar o agente extintor ali dentro, seja lá água, dióxido de carbono ou bicarbonato de sódio, e para que esse agente saia do cilindro, eu tenho que ter alguma energia ali, tá? Então, a gente usa energia de pressão, que é um gás, né? Também chamado de gás propelente, para estar dando impulso, para propelir, né? Para dar propulsão para desse agente sobre o fogo, né? Então, normalmente, esse gás propelente é um nitrogênio, tem que ser um gás que não queime, né? E aí a gente bota água ou bicarbonato de sódio ou CO2. No caso do CO2, que ele já é gás, eu não preciso de outro gás propelente. A gente usa o próprio gás sob pressão no extintor, tá? Então, ali para acionar o meu extintor, eu tenho sempre uma trava, como se fosse aquele grampo da granada, né? O pino da granada lá.
Então, eu tenho que torcer esse grampo para romper um lacre que tem ali, tiro o grampo, e quando eu aperto aquela válvula para baixo, vai disparar o extintor, né? É bom a gente estar com a outra mão na ponta do mangote ali, para não disparar para qualquer lado, para poder direcionar o jato, né? Sempre a gente usa o extintor na posição vertical, tá? Porque senão vai sair só o gás, né? Se eu botar de lado, sai só o gás, não sai o agente extintor. Então, aqui os 3 tipos, é fácil você decorar. Lembra aí do chuchu, né? O chuchu não tem vitamina A, B e C, água, bagaço e casca, né? A única coisa que tem no chuchu. Você fazer uma sopa de chuchu é água com água, né? Então, ó, tem 3 classes, A, B e C, água, bagaço e casca. Então, classe A do combustível, né? Madeira, papel, né? Eu vou usar água. É fácil decorar, né? Classe A, eu uso água. Classe B, que são os líquidos inflamáveis, eu vou usar o bicarbonato de sódio, também conhecido como PQS, pó químico seco. Nem todo pó é seco, tá? Existe o pó químico umedecido também. E a classe C, equipamento elétrico, vou jogar CO2, tá? Por que disso? Porque se eu jogar água em eletricidade, morri, né? Se eu jogar o pó químico em eletricidade, vou corroer, o pó químico é corrosivo, vou destruir o que o fogo não destruiu. E se eu usar o CO2, ele funciona melhor para eletricidade. Posso usar o CO2 em papel, em madeira? Não funciona, tá? Ele não vai conseguir apagar. Posso usar o pó químico em papel e madeira? Também não vai ser muito eficiente, porque o papel e a madeira queimam nas entranhas interior. Então, tem um extintor mais adequado para cada tipo de fogo. E existem os extintores especiais, por exemplo, ali o pó químico umedecido, lá para apagar fogo em óleo de soja, em manteiga, margarina, né? O pó ABC, que ele é universal, aqui o fosfato monoamônico, ele vai apagar o fogo nas 3 categorias. Então, aqui, vamos ver se vocês estudaram, ó, tá pegando fogo no computador, né? Que extintor esse cara vai usar, né? Como ele não estudou, não assistiu essa aula, entrou para a turma do Silas, que é o pessoal que se lascou, né? Vai jogar água na eletricidade e encontrou Jesus, né? Ah, não é muito legal. Então, estude para você morrer de velho e com tudo funcionando, que é o que a gente quer, né? Ninguém quer encontrar Jesus cedo, a gente quer encontrar quando a gente já estiver velho e sábio, até para saber o que falar para Jesus quando encontrar com ele, né? Ou como negociar com o capeta. Então é bom a gente morrer de velho, muito melhor do que morrer eletrocutado. Muito lá, vamos lá, bom dia Jesus, né? Deixa para o futuro. Aqui tem alguns tipos de extintores, ó, extintor de incêndio de carreta, né? Com 50 quilos, 75 quilos, extintores portáteis. Então, vários tipos aí. Isso aqui foi na Feira de Segurança do Trabalho, lá em São Paulo. E visitei um stand lá de um fabricante, né? Ó, esse amarelinho aí é o pó químico especial lá para apagar combustíveis pirofóricos. E aquele vermelhinho da esquerda, que tem um difusor um pouquinho diferente ali, é o extintor de espuma mecânica. Já tem a espuma pronta ali dentro, serve para líquidos inflamáveis, né? Aquele da direita é um extintor de pó, mas a gente diz que é um extintor a pressurizar. A ampola do gás está para fora do extintor, estão vendo? Então, é um extintor APS, a pressurizar. Você abre primeiro a ampola e depois dispara o gatilho. Tem ali uma válvula para a gente soltar. O que tem de lei no Brasil para incêndio? A gente tem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, por exemplo, para saída de emergência, para para-raio, para fiação elétrica, né? Temos a norma 23, a NR 23, da legislação trabalhista, né? E temos as normas locais, entre elas a norma do Corpo de Bombeiros, aqui, no nosso caso aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, normalmente, essa norma do bombeiro vai pedir que você siga as normas da ABNT para fazer o projeto de incêndio do seu prédio. Aí, claro, toda boa lei, né, para funcionar, ela tem que ter um fiscal. Nesse caso aqui, o antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, fiscaliza as empresas, né, o Corpo de Bombeiro também fiscaliza as empresas, a Prefeitura também fiscaliza para poder dar o alvará de ocupação, né, o famoso ABITSE, né. Então, aqui os órgãos, então, a Superintendência Federal do Trabalho e do Emprego, a Polícia Civil, quando morre alguém no incêndio, né, o federal, as seguradoras de incêndio também nos fiscalizam, o próprio Corpo de Bombeiros, e quando é uma ação judicial, por exemplo, alguém que se machucou num acidente de trabalho e quer uma indenização por causa de um incêndio, um perito judicial, que normalmente é um engenheiro de segurança.
para prevenir incêndio, 90% dos incêndios no Brasil, a culpa é do Osmar, tá? Osmar Contato, tá? A parte elétrica aqui, tá? A resistência de contato. Então, a famosa gambiarra, né? Então, não faça isso, né? Ó, isso aqui, que beleza. Tá? Isso aqui é um projeto incendiário. Aqui, ó. Não é a fiação que me preocupa, tá? Nessa foto aqui. Vocês podem se assustar com a fiação, parece umas teias de aranha ali, né? Mas é mais o contato e eu estou, por exemplo, ampliando a capacidade de uma tomada que é para um equipamento só, estou botando 5, 6 equipamentos, né? Então, posso ter uma sobrecarga aqui e botar fogo na minha casa, né? Pronto, eu também tenho uma dessa aqui em casa, né? Mas assim, eu só uso isso de maneira provisória. Estou aqui na varanda, por exemplo, gravando essa aula, eu boto aqui uma extensão, né? Claro, estou observando, depois eu desmonto tudo, né? A gente tem que ter muito cuidado disso, porque o provisório pode ficar permanente, aí depois vai dando aquecimento, até que o fase cola no neutro e eu tenho ali o famoso curto-circuito, né? Vamos avançar. Para incêndio, a gente tem alguns EPIs também, vou explicar para vocês aqui, os EPIs que a Brigada de Incêndio utiliza, né? Esse capacete da esquerda, esse amarelo, é o capacete de ponta de linha, que é o cara que vai segurar a mangueira de incêndio, no incêndio, né? E o da direita é o capacete tático, né? Que seria o da Brigada de Incêndio. Tá? Sempre tem a proteção da nuca, tá? Aquele da esquerda, ele tem também uma proteção contra a radiação térmica, o vidro é espelhado, a viseira é espelhada. As botas também tem dois tipos aqui, uma bota de frente de linha, que ela é térmica, né? E não derrete a sola, né? E essa bota tática aqui, para quando o bombeiro precisa fazer resgate, precisa se deslocar mais rapidamente. Então tem esse outro tipo de bota aqui. E o traje também muda um pouco, né? Se for um traje de aproximação, essa parte de cima do traje, aí, que a gente chama de capote, né? Ele vai até o joelho, um pouco abaixo do joelho, né? Se for um traje tático, como esse aí, que é um traje para resgate, para movimentação, eu tenho que ter as pernas livres para poder rastejar, tá? Para poder resgatar alguém, para poder fazer um rapel, né? Então, são dois tipos, só estou mostrando um aqui, mas tem o outro tipo que é o que a gente chama de 3/4, ele cobre 3 partes das 4 partes do nosso corpo. Então, vamos ver se aprenderam. Ó, vou fazer o jogo da forca aqui. A minha forca, ela tem acessibilidade, ó. Todo mundo tem o direito de ser enforcado aqui na minha aula, tá? Então, diga aí qual é o nome do gás que tem no extintor para expelir o material. Se lembram? Diga aí no chat. Vamos lá, já estou enforcando. Quem não disser vai morrer queimado aqui, carbonizado. Não é CO2. O nome do gás com 10 letras. É o gás que empurra o agente extintor para fora do extintor. Não estou sabendo? Oxigênio. Não é oxigênio. Hidrogênio também não pode, porque, estou botando no chat aqui, hidrogênio é combustível, né? É um gás incombustível, mas ele tem uma função de impulsionar, né? Vocês estão morrendo. É o nitrogênio, mas 2, 4, 6, tem até 10 letras, mas ele tem um nome técnico, né? Ele pode ser o argônio também. É o gás propelente. E agora, como é o nome do processo de quebra da reação química, de extinguir o fogo por quebra da reação em cadeia? Inibição, muito bem, né? E como é o nome para eu acelerar uma reação química? Sabe? Catalisador, né? Tem um inibidor, esse aqui tá certo, inibição, ganharam aqui. Ok. Ó, tem até um foguinho para queimar o cara depois de enforcado. Não é ignição, é inibição, tá certo? É inibição. Muito bem, já vimos um, vamos para outro. Agora vamos falar mais sobre prevenção de incêndio, sistemas preventivos de incêndio. Vamos lá. Deixa eu parar a apresentação e apresentar novamente. Só um momento. Alguém me chamou, pode falar. Tainara, quer perguntar? Pode abrir o microfone. A gente quer saber quem é Jefferson. Quem é Jefferson? Não sei por quê.
Não sei também. Tem um Jefferson? Tem um Jefferson aqui na turma? Ele estava aqui, entrou do nada. Ah, pode ser algum infiltrado pelo pedagógico para saber se eu estou ensinando vocês direito. Sei não, viu? Será que não é um daqueles alunos da informática? Eles morrem de inveja que não tem no curso deles essa disciplina de segurança do trabalho. Aí antigamente eles achavam muito chato, mas quando viram eu tocar fogo nas coisas, mergulhar na piscina, amarrar vocês numa prancha de resgate, já estão doidos para que eu dê aula lá também. Ah, deixa eu ver se é essa. Aí, estão vendo meu... Deixa eu colocar aqui só um pouquinho. Estão vendo agora o meu slide? Sistemas preventivos contra incêndio. Espera um pouquinho que vai aparecer. Ó, já está quase na hora do intervalo. Já vamos fazer o Socrative aqui, a corrida de foguete, para a gente fazer o intervalo. Então, gente, ó, como é que a gente previne incêndio, né? Então, temos aqui o extintor de incêndio. Se lembrar que o extintor de incêndio é só para o princípio de incêndio. Depois que tomou um volume, eu vou precisar de outros equipamentos, que às vezes eu nem tenho na empresa, eu vou ter que abandonar, né, o prédio e chamar o bombeiro, né? Tá? Então, eu tenho que ter um projeto preventivo para que não pegue fogo. Melhor que não pegue fogo, né? Se pegar fogo, a gente apaga. Se não der para apagar, a gente tira todo mundo. Mas o que a gente quer mesmo é que não pegue fogo nunca. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de triângulo da prevenção. Eu vou ter que ter um projeto preventivo para daí poder comprar os equipamentos de incêndio e aí treinar as pessoas para elas usarem esses equipamentos de incêndio. Tá? Então, eu tenho que ter o projeto, o equipamento e a capacitação. Aqui está muito miudinho, mas assim, no projeto, a gente vai equacionar, aprovar lá no Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vem me vistoriar, que é a nossa empresa, né? E aí eu vou ganhar lá o alvará, que é o certificado de vistoria do bombeiro. Para equipamento, eu também tenho que comprar esse equipamento antes de chamar o bombeiro para me vistoriar, né? Eu tenho também que instalar esses equipamentos no prédio e eu tenho que dar manutenção. Esses equipamentos não são eternos, né? Eu tenho que fazer manutenção, fazer a carga do extintor, trocar as baterias da luz de emergência, manutenção. E, claro, tem que ter gente que saiba usar, gente que saiba prevenir incêndio, gente que saiba dar o combate ao princípio de incêndio, porque incêndio é igual ao estagiário, se você deixar de se criar, já começa a mandar em você, né? Então, no caso do estagiário, a gente deixa se criar, mas o incêndio a gente mata pequeno, né? Não deixa o bicho crescer, não. Senão já começa a virar gerente, começa a querer mandar na gente, né? Tá? O fogo é muito bom, mas sob controle. Tá? Amarradinho ali, debaixo da minha chaleirinha, debaixo da minha frigideirinha para fazer a tapioca. Não quero ele fora de controle, né? Então, vamos ver esses sistemas preventivos. A gente tem dois tipos de proteção, a proteção passiva e a proteção ativa. O que é uma proteção ativa, passiva, desculpa? É aquela proteção que não reage ao fogo, ela simplesmente cria ali um bloqueio, né? E a ativa, ela vai reagir. Tá? Poderia ser chamada de reativa, né? Ela vai reagir contra o fogo. Tá? Tipo aquele filme do Karate Kid, ele apanha, apanha, apanha o filme todo, aí no final acerta um golpe e sai de herói, né? Então ele foi passivo, aprendeu a se defender também, né? Começou a apanhar, né? Aí o senhor Miyagi ensinou ele a se defender melhor lá. Já deve ter visto esse filme aí na sessão da tarde, né? E no final ele começa a reagir, né? Não só se defender, mas reagir. Então a diferença da proteção ativa e passiva é essa, né? Então, na passiva aqui, por exemplo, os materiais construtivos, o tipo de tijolo, tipo de parede, tipo de tinta, tipo de instalação elétrica, né? As portas corta-fogo, também isolamentos térmicos aí, de locais aquecidos. Por exemplo, aqui uma manta, né? Uma manta à prova de fogo, né? No veículo da gente, a gente tem uma parede corta-fogo, essa é aquela chapa que divide o motor da parte interna do carro, né? Então, tem ali um isolamento térmico. Ó, pinturas especiais, que vão me dar mais resistência à temperatura aqui para o metal. A própria porta, corta-fogo, né? Tijolo refratário, se usa muito em churrasqueira aí. E a proteção ativa é aquela que vai dar o golpe de volta lá, né? Vai dar lá, como é o nome daquele chute do karatê lá, eu esqueci agora.
Tem uma defesa lá, Guidabarai, e tem o chute, que é o Maguiri. Dado o Maguiri lá logo nas bolas, que o cara já arreia, né? Então, seria o reagir. Então, tem uma reação automática e uma reação que tem que ser manual, né? Que tem que ter intervenção humana. As automáticas são os chuveiros de emergência, né? Os detectores de fumaça que vão acionar esses chuveiros, os extintores de incêndio automáticos são acionados com detectores de fumaça, o próprio para-raio, né? Que vai ser acionado assim que cair o raio, né? Já está ali funcionando, né? A iluminação de emergência, que só acende quando tem blackout, né? E a ventilação natural, né? Com a própria construção do prédio. Não sei, vocês devem se lembrar ali do IF, né? O IF tem lá eles têm uns jardins, lá no sul a gente chama de jardim de inverno, né? Mas como aqui não tem jardim, não tem inverno, a gente chama de poço de ventilação, né? Então é por onde entra a luz natural, ali entre a lanchonete e a sala de vocês, por exemplo, né? Lá atrás, do lado dos laboratórios, né? Para que serve aquilo? Não é só para entrar a luz natural, é para também passar vento, para entrar, para sair a fumaça também, se for necessário, né? Se pegar fogo no prédio. Então, não é um acaso, não é só um vislumbre de um arquiteto, não, é um equipamento de segurança, a própria construção do prédio. Tá? E tem a proteção ativa manual, que eu preciso do ser humaninho. Tá? Os extintores de incêndio, os hidrantes, os grampos de ancoragem, aí para retirar vítima, né, o técnico de alpinismo, né? As válvulas de gás, que eu vou lá ter que fechar, são manuais, né? Então, das automáticas, o detector de calor, para-raio, o chuveiro de emergência, aqui, o sprinkler. E a manual, o extintor de incêndio, válvulas, o próprio hidrante, que também é manual, né? As mangueiras de incêndio, esse aqui é acessório do hidrante também, o esguicho e a chave. As luzes de emergência aqui são automáticas também, né? Posso ter uma central de luz de emergência, né? O detector de incêndio também aqui é automático, para poder acionar um alarme. E a central de alarme, né? E a sinalização de abandono, ela vai sinalizar minhas rotas de fuga, né? Por onde eu vou passar. Sempre o equipamento é sinalizado com vermelho e as rotas com verde, tá? Essa placa aqui, ó. Tá? Saia para lá, aqui é a saída, esquerda, direita, descer. E um projeto preventivo, só falta um minuto aqui. Ele tem que ser aprovado no bombeiro, né? E depois de instalado, eu tenho que dar manutenção, né? E treinar as pessoas para usarem esses materiais. Ok, vamos fazer um Socrative. Deixa eu parar a apresentação. Prepare aí a corrida de foguete aí. Vou mandar para vocês o link. Deixa eu compartilhar aqui, só um momento. Deixa eu ver aqui. Só fazer a corrida de foguete, já temos um intervalo de 15 minutos, tá? Apresentar uma janela. Meet aulas. Cadê você? Sim, está aqui. Estão vendo a minha tela? Alguém fala no microfone aí, está vendo a minha tela? Sim. Pronto, então vocês vão entrar naquele endereço ali de cima, ó, pulleve com 2ls.com. Vou botar no chat aqui, só um pouquinho. Ricardo Luiz Machado, M422. Tá? Vou botar no chat. poleve.com/Ricardo Luiz M422. Então, entre aí na corrida de foguete. Vamos ver se vocês estão a turma mais treinada com corrida de foguetes. Não, peraí, deu erro. Volta aí, isso aqui não é... Isso aqui, peguei o errado. Não é esse, é esse aqui. Só um momento. Não é esse atalho, tá, gente? Deixa eu botar o atalho do Socrative mesmo. Tirar o compartilhamento. Aí, eu botei a nuvem de palavras ali, enganado. Socrative. Vou compartilhar de novo. Agora vai dar, só um minutinho.
Socrative. Pronto. Tá aí, ó, você vai lá, entre no Socrative, né? Socrative e bota esse código aqui, ó, 28J6QXN. Tá? Bote aí no navegador de vocês, Socrative, bsocrative.com, e aí entre como aluno, já tem uma pessoa ali, ó, e bota esse código, 28J6QXN. Entre aí procure aí no Google aí, Socrative aluno. Ó, já entraram duas pessoas, e aí vocês vão resolver as questões ali para o foguetinho andar, tá? Nesse caso aqui é a Enterprise, né? Qual é o código? 28J6QXN. Segundo, oitavo, Juliette, sexto, Quebec, X-Ray, November. Ó, já tá andando magenta na liderança. Seguido por Blue e Peach. Blue na frente. Vamos lá. Ó, avançando aqui o magenta. O magenta tá mais furioso. Violeta nem largou. Não, Violeta andou agora. Ó, o magenta ganhando. Vamos ver, valendo um saco de pipoca-bocos. Mas esse a entrega custa mais caro do que o prêmio. Quando a gente voltar para o presencial, eu dou um saco de pipoca-bocos para vocês. Vai lá, magenta na frente. Em segundo lugar está o Lima, empatado com o azul. Em último lugar está o violeta. Ó, o Peach está avançando agora. Ó, o Peach está em segundo agora. O azul tomou a segunda. E o magenta estacionou. Está faltando responder uma pergunta. O magenta acabou ali o combustível de lítio ali. O propulsor da nave falhou. Ó, o azul está ganhando. O azul está empatado agora em primeiro lugar com o magenta. Ó, vem os outros, vem atrás, vem rápido. Vamos lá, o azul embaçou também, agora o Lima e o Peach. E o violeta que estava em último está reagindo agora, vamos ver se ele ganha. Travou? Ó, violeta está recuperando, vai acabar ganhando, hein? Largou em último, Rubinho Barrichello vai chegar na frente, ó. Vamos ver, o Lima também está avançando. Acabou-se? Tem alguém respondendo ainda? Pô, ninguém ganhou esse jogo? Que lástima. Não prestaram atenção na aula, hein? Você tem que responder 10 questões aí sobre incêndio, né? Para chegar aqui nesse fim da linha aqui. Ninguém ganhou, né? Muito bem, vou economizar o prêmio. Tá vendo? Vocês não estudam e eu que estou lucrando aqui. Não vou precisar gastar. Vou encerrar. Tá bom, gente, intervalo de 15 minutos, hein? Não desapareçam, não vão enforcar a minha aula. Vão lá só fazer um xixi e volte aqui. Valeu, até já. Muito bem, voltando agora, depois desse intervalo de 15 minutos e do jogo do Among aí, do intervalo. Próxima vez eu vou aprender a jogar isso para dar um ralo em vocês, viu? Foi muito tedioso o meu intervalo aqui. Então vamos continuar aqui com a nossa aula, mostrar aqui, falar agora sobre a CIPA. CIPA. Vejam aí se vocês conseguem ver a minha tela. Ver se ela compartilha. Aí apareceu agora, né?
Pronto, beleza. Então, você já deve ter ouvido falar de CIPA, né? Sempre se comenta muito nas empresas, né? Porque tem uma coisa interessante na CIPA que é você ter estabilidade no emprego, que todo mundo quer, né? Não ser demitido sem um motivo, né? Então, a CIPA, o objetivo da CIPA não é dar estabilidade no emprego para as pessoas, mas sim dar segurança para que ela não se machuque, não fique doente no seu trabalho. Tá? A CIPA se originou, essa comissão, né? Tem um vídeo aqui que eu botei lá para vocês, um vídeo complementar, que não é meu, é de uma professora também do IF, mas acho que lá do Paraná. A CIPA se originou na Inglaterra do movimento trabalhista, tá? Os trabalhadores revoltados lá com as mortes dos colegas, com as doenças graves que aconteciam, principalmente na indústria da mineração e na indústria têxtil também, começaram a pressionar o governo, né, os seus representantes aí, para que fizessem leis que obrigassem as empresas a fazer segurança do trabalho, né? E uma dessas leis foi a obrigação de ter uma comissão composta pelos próprios trabalhadores lá, para levantar e alertar o patrão, né, sobre os riscos de acidente, os riscos de doença. Estava formada a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Então, sempre se lembrar que é uma representação dos trabalhadores, ela é composta por trabalhadores, não é composta por profissionais de segurança do trabalho. E quem são esses trabalhadores? Pode ser o açougueiro, lá do supermercado, pode ser o médico do hospital, pode ser o eletricista da fábrica, né? Então, esses caras vão ter que ser indicados ou eleitos. Metade dos membros da CIPA são eleitos. Faz uma eleição e, por ordem decrescente de voto, a gente vai nomear os membros, né? A outra metade é indicada pelo patrão. E o que faz a CIPA, afinal de contas, né? Ela vai identificar os riscos do trabalho e fazer o mapa de risco, né? Vamos ter uma aula só sobre mapa de risco essa semana ainda. Ela vai elaborar um plano de trabalho para ação preventiva, né? Solucionar lá os problemas que ela detectou lá nos ambientes de trabalho e correr atrás da resolução desses problemas. Também participa de implementação de medidas de prevenção, tá? Como avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. A função da CIPA é mais identificar os riscos e acompanhar as soluções, tá? Projetar soluções é uma função dos profissionais de segurança do trabalho mesmo, que a gente vai ver na próxima aula do SESMIT, né? Técnico de segurança do trabalho, engenheiro médico do trabalho. E também realizar verificações periódicas nos ambientes de trabalho, que a gente chama de inspeção de segurança. Também fazer a reunião, né, para avaliar o cumprimento das metas. É uma reunião por mês, tá? Reunião que a gente chama ordinária, mas se rolar aí algum acidente grave, um risco grave, pode ter uma reunião extraordinária também. Mas normalmente se tem uma por mês. Divulgar para os trabalhadores as informações de segurança. É importante falar sobre segurança, tá? Quando a gente conversa sobre segurança, a gente começa a se prevenir. E também participar com o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, das discussões, né, promovidas pelo empregador para quando for alterar o ambiente de trabalho, por exemplo, uma nova máquina, um novo produto, uma nova matéria-prima que eu vou usar, um novo procedimento de trabalho. A CIPA está discutindo isso também com os profissionais de segurança e também com o patrão. Também ela pode requerer ao patrão ou ao serviço especializado de segurança, se houver, né? Nem toda empresa precisa desse serviço. Caiu a minha tela, gente, aí? Estão vendo a minha tela ainda? Estou. Aqui deu um chabu aqui, acho que não, tá, tudo bem. E pode requerer, por exemplo, a paralisação de um setor, quando tiver lá um risco iminente, né? Um risco de um acidente grave, problema grave, ela pode pedir para a empresa ou para os profissionais de segurança da própria empresa a paralisação desse setor, né? E ainda a atribuição da CIPA colaborar no desenvolvimento dos planos de segurança, o programa de controle e médio de saúde ocupacional, o programa de prevenção de riscos ambientais, o programa de gerenciamento de risco, tá? Divulgar as normas, as NRs, né, as normas de segurança, e também participar da análise dos acidentes ocorridos, né? E ela vai também requisitar para o patrão
as informações, né, que tenham interferido na segurança, por exemplo, né, que tem alguma coisa que pode gerar um risco de acidente. Por fim, ela vai requisitar ao patrão também as CATs, que é as comunicações de acidente de trabalho. Quando tem um acidente, tem que comunicar o INSS, né? A gente estudou lá na segunda aula sobre isso, né? E promover a CIPAT. Já vamos ver mais na frente o que é isso, uma semana onde a gente discute segurança do trabalho, né? Também a atribuição da CIPA para trabalhar na campanha de prevenção da AIDS. Né? Na época que foi feita essa lei, lá na década de 80, o governo quis também engajar os trabalhadores na prevenção da AIDS, né, no cuidado da própria saúde. Né? Então, também a atribuição da CIPA, essa questão de saúde. Como é o mandato da CIPA? É de 1 ano, tá? E você pode ter pode ter uma reeleição. Aqueles caras que foram eleitos, eles são protegidos aí contra a dispensa arbitrária, que é a famosa demissão sem justa causa. Mas, se for por justa causa, a empresa pode se demitir, tá? Por exemplo, você roubar da empresa, você ser insubordinado, você se negar a trabalhar, você sabotar, danificar os equipamentos, os materiais da empresa, isso dá demissão por justa causa. Tá? Bater no colega de trabalho, dá demissão por justa causa. Mas, a rigor, se não for por justa causa, eu tenho que manter ele no emprego, né? Isso é uma das coisas que atrai as pessoas para a CIPA, né? Mas a principal função da CIPA não é essa, né? Sim, dos membros que são suplentes, né, e os membros que são indicados, na lei não tem proteção para eles, né? Mas na justiça ganha. Tem jurisprudência para isso. Ricardo, Oi, pode falar. licença. Minha internet caiu e eu tô usando os 4G. Só que eu já usei 80% do bicho lá da internet. Então, se eu sair do nada é porque acabou a internet dos meus 4G. Certo. Não tem problema, não tem problema. Tristeza. Depois você pode assistir a gravação aí. Já está dando aviso de dados aí, né, do 4G, né? Então, veja só, qual é a função dos membros da CIPA, então? O presidente, ele é sempre indicado pela empresa, tá? E o vice-presidente, ele é escolhido entre os eleitos. Não é o mais votado, não. O vice-presidente, ele é escolhido entre os eleitos ali na própria CIPA, tá? A função do presidente e do vice é organizar os trabalhos da CIPA mesmo, botar as prioridades, puxar o plano de trabalho, né? Existe um secretário também que vai cuidar da documentação, de convocação para reunião, de digitar a ata de reunião, né? E os suplentes é aquele cara que fica no banco de reserva para substituir algum membro efetivo. Os outros membros, né? Lembrar aqui também que o suplente ele não tem voto, tá? Ele pode participar da reunião e ter voz, botar os argumentos dele lá, mas ele não tem voto, tá? Os demais membros, então, vão seguir aquelas atribuições que a gente já falou, as atribuições gerais lá. Como é que a CIPA se relaciona com a empresa, então? Com os empregados, com a liderança, com a alta administração? Relação cordial, né? Eu tenho que alertar os meus colegas de trabalho sobre os riscos do trabalho, eu tenho que conversar com os chefes de setores para alertar eles sobre os problemas lá, para eles poderem também fiscalizar, os chefes que fiscalizam o cumprimento, né, das normas de segurança, e com a alta administração a ligação é direta, né? As atas da CIPA, da reunião da CIPA, ata de reunião, vai direto para o patrão, não passa por outras chefias. E ainda tem os empregados de empresas terceirizadas, que a gente tem que ter um relacionamento também com eles e com a CIPA deles, né, para prevenir os acidentes também, né, dessas atividades. Com o SERGENT, que é o serviço especializado, eu tenho que ter uma relação de parceria, mas a CIPA tem autonomia. Os profissionais de segurança não mandam na CIPA, tá? A CIPA é a representação dos trabalhadores. E os profissionais de segurança são empregados também são contratados pelo patrão e vão fazer os projetos, esses caras estudaram para isso, né? Mas eles não têm poder sobre a CIPA, não, tá? E a CIPA tem também os seus registros próprios, a sua análise de reunião, né, os seus documentos próprios. E, claro, essas duas coisas aí vão se trocar informações, né? Normalmente, quem treina a CIPA é o SESMIT, né? Então, claro que ele vai querer aliados ali, amigos ali, para ajudar na prevenção de acidente, né? Os documentos aqui têm os documentos eleitorais, a ata de eleição, o edital de eleição, o cronograma de reuniões, né?
fichas de análise de acidente e a ata de reunião, onde a gente registra todas as decisões da CIPA. E também o plano de trabalho. Essas decisões têm que ser por consenso ou por maioria simples, tá? Então, é uma decisão colegiada ali, posso ter uma votação para tomar uma decisão da CIPA, né? E uma das coisas que a CIPA tem que fazer, uma vez por ano, é a Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho, tá? Essa semana não é só uma semana de palestras, né? É uma semana onde a gente discute a segurança do trabalho, pode fazer um concurso de frase de segurança, concurso de vídeo, fazer um teatro, né? Fazer uma distribuição, e também não só esses temas de segurança no ambiente interno, mas também a saúde do homem, a saúde da mulher, a prevenção de drogas, de AIDS, né, o alcoolismo aí, a questão da prevenção do Covid, da Covid-19 também, né? E só para vocês terem ideia, a gente está agora organizando a CIPAT do IFRN, tá? Vamos fazer ela, depois eu vou convidar vocês. Vai ser por videoconferência também, tá? Então vai ter umas atividades síncronas e umas assíncronas. Algumas aulas você assiste lá, responde o questionário e ganha o diploma daquela aula, o certificado daquela palestra, e algumas que vão ser em tempo real, como essa que a gente está tendo aqui agora. Tá? Depois eu vou mandar para vocês o convite, vai ser aqui pelo Google Sala de Aula também. Como é que eu equaciono uma CIPA, então? Eu tenho que primeiro descobrir qual é o código da minha empresa. Com o CNPJ, que é o Registro, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, você entra lá no site da Receita Federal, ó, e você digita ali, vai receber, vai abrir essa ficha aqui, ó, que é o cadastro, o CNPJ, né? Nessa ficha, um dos primeiros informações ali, depois do nome da empresa, é o código da atividade da CNAE, né, Classificação Nacional de Atividade Econômica. E é com esse código que eu vou lá na norma buscar qual é o grupamento da CIPA, né? Por exemplo, esse é um C18A, C18, né? C11, C10. E aí vou nessa tabela aqui e vou dimensionar em função do número de funcionários, vou ver quantos membros efetivos e membros suplentes tem que ter. Por exemplo, ali, ó, um C18A com 101 funcionários, ó, tem que ter 4 membros efetivos e 3 suplentes. Lembrar que essa tabela é só para quem está sendo eleito, tá? Eu tenho que ter mais 4 indicados pela empresa e mais 3 suplentes da empresa. A eleição, ela tem que ser acompanhada pelo sindicato de categoria, para garantir transparência, né? Então, 55 dias antes de terminar o mandato, o presidente e o vice-presidente da CIPA vão designar a comissão eleitoral, e aí 45 dias antes do término do mandato tem que sair o edital de eleição, convite, né, para as pessoas participarem da eleição. Aí são feitas as inscrições, 15 dias aqui, feita a eleição, e aí eu tenho que ter a apuração da eleição e fazer a ata de eleição no dia da apuração, né? E a ata de posse é no primeiro dia útil após o final do mandato da CIPA anterior, né? Então tem que ter esses documentos registrados aí no arquivo da CIPA, porque o fiscal do trabalho, né, o auditor fiscal do trabalho, ele pode vir na minha empresa e pode me multar se eu não tiver isso, né? Aqui está um modelinho do edital, a gente tem que divulgar, né, e sempre mandar uma cópia para o sindicato. Normalmente a gente manda por e-mail, para ter uma garantia de um recibo lá, né, que o sindicato recebeu. E no edital eu tenho que dizer qual é o dia da eleição e qual é o dia que está aberto as inscrições, né, que inicia as inscrições para a eleição. Aí a capacitação, quem é que ministra esse treinamento, qual é a carga horária desse treinamento e quais são os conteúdos desse treinamento. Pronto, quem ministra é o SESMIT, ou uma consultoria, quando não tem SESMIT, posso contratar uma assessoria, né? Normalmente é um técnico de segurança do trabalho. Mas a CIPA tem que aprovar esse cara, tá? Tem que descobrir quem é para ver se vale a pena contratar ele, né? O treinamento é de 20 horas, tem que ser feito no horário do expediente. Normalmente a gente faz em meio período, assim, no período da tarde, por exemplo, assim, e em uma semana, em 5 dias, você consegue varrer as 20 horas. E os conteúdos são esses aqui, ó. Cuidar aqui que tem gente que bota treinamento de incêndio, de primeiros socorros na CIPA, mas não tem isso aqui no conteúdo, tá? Então, estudo dos ambientes de trabalho, investigação de acidente, noções sobre acidente, noções da AIDS, né? Quando a gente fala do risco biológico, já fala da AIDS também. Noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, a higiene do trabalho, aquela coisa do risco físico, químico e biológico, e a organização, como é que a CIPA vai se organizar, como é que são as reuniões, como é que são os documentos, né?
Ok, isso... Ainda temos mais uma coisa. Vamos passar aqui. Vamos para outra palestra. Agora, vamos falar sobre o SESMIT. Deixa eu colocar aqui a... Compartilhar essa janela. Agora vamos falar aqui das forças especiais, né? Que é o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Deixa eu aparecer a tela para vocês aí. Então, aqui são as forças especiais, né? Os caras que se prepararam só para isso, né? Eles não têm outra profissão, como é, por exemplo, um cipeiro, ele pode ser açougueiro e fazer parte da CIPA, né? O treinamento de CIPA é de 20 horas, mas o treinamento aqui, mais fraquinho aqui, é 1.200 horas, que é o técnico de segurança do trabalho, tá? Então, o SESMIT é um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e nem toda empresa precisa ter esse serviço, né? Toda empresa tem que ter segurança do trabalho. Se ela não for obrigada a ter esse serviço, ela vai ter que contratar uma consultoria lá de um profissional que vai fazer os planos de segurança, os treinamentos dos funcionários, né? Especificar os meios de segurança para aquela empresa. São 5 carinhos, tá? O técnico de segurança do trabalho, que é de nível médio, e faz o curso técnico. Normalmente esse curso técnico ele não é integrado, ele é um subsequente, tá? O IF tem esse curso há mais de 20 anos, né? Antigamente, esse curso do técnico, deixa eu voltar aqui, era dado no SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. E aí a Fundação Fundacentro, lá, a Fundação Jorge do Prado, de Segurança do Trabalho, fazia uma prova e dava um certificado de técnico. Tá? Na década de 90, eu sou da primeira turma desse curso aí, já do curso técnico, né? Então, em 1990, as escolas técnicas federais começaram a oferecer esse curso, mas aí já era um curso de 2 anos, curso subsequente, né? A gente chamava lá de pós-médio na época, né? Tinha que ter o ensino médio e você fazia mais 2 anos só da parte técnica. Tá? Eu sou dessa primeira turma lá da Escola Técnica Federal de Santa Catarina, mas aqui na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, a ETFERN, né? Já também na mesma época se colocou. E a gente tem esse curso até hoje, né? Eu dou aula nesse curso, inclusive, aqui no campus central, e já dei aula também no curso técnico do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Trabalhei lá 6 ou 7 anos. Não, foi mais. 9 anos trabalhei lá, curso técnico de segurança. Eu também tenho aqui o auxiliar de enfermagem do trabalho, que hoje em dia é o técnico de enfermagem do trabalho, né? Que também tem que ser feito o curso técnico de enfermagem em mais 6 meses de especialização em enfermagem do trabalho. O engenheiro de segurança é o cara que faz uma engenharia e depois faz uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. O enfermeiro do trabalho, ele fez a graduação em enfermagem e aí fez uma pós-graduação em enfermagem do trabalho. E o médico do trabalho também faz a graduação em medicina e depois faz uma pós-graduação de 2 anos em medicina do trabalho. Tá? Então, tem 2 profissionais de nível médio e 3 de nível superior. Como é que eu sei quais caras a empresa tem que ter? A primeira coisa é você ver qual é a atividade econômica da empresa. E aí, você vai lá no site da Receita Federal, ver a atividade econômica da empresa para você saber qual é o grau de risco, essa última coluna aqui da direita. Em função do grau de risco, né? Eu vou pegar lá, consultar na Receita Federal, né? Eu vou entrar nesse quadro aqui, e aí vou saber quantos técnicos eu preciso, quantos engenheiros eu preciso. Ali em cima é o número de funcionários, e ali à esquerda é o grau de risco. A primeira coluna é o grau de risco, 1, 2, 3 e 4, e a primeira linha eu tenho lá o número de funcionários da empresa. Vejam que tem várias empresas que não precisam de nenhum profissional, ó. Por exemplo, uma empresa de risco 2, que tem até 250, até 500 funcionários, ó, não precisa de nenhum técnico de segurança, nenhum profissional de segurança. Então, quanto maior o risco e quanto maior o número de funcionários, mais profissionais de prevenção eu vou ter que ter. Tem uns detalhes aqui da NR4, né, que é quando a empresa compõe um grupo empresarial, por exemplo, aí o Rede Mais, né, o supermercado Rede Mais, tem várias lojas, mas todas elas são subordinadas a um grupo, a gente tem que somar o total de funcionários para equacionar o SESMIT. Se essas unidades tiverem uma distância entre si maior do que 5 quilômetros, eu tenho que distribuir os técnicos de segurança nas unidades, tá? Para ter cobertura.
Se não, posso centralizar, né? Se mais de 50% dos meus funcionários estiverem em uma empresa desse grupo com um grau de risco maior, eu vou ter que equacionar todo mundo pelo grau de risco maior. E uma das funções do SESMIT, né, é formar e assessorar a CIPA, né, fazer ali o treinamento da CIPA e dar assessoria para a CIPA. Mas a principal, né, a CIPA é importante porque são os aliados ali, né, as pessoas que vão estar detectando os problemas também em tempo real, né, na hora do trabalho mesmo. Mas a função principal do SESMIT é projetar melhoria, tá? Não é só ser um fiscal interno. Esse papel de fiscal interno é da CIPA. Ó, tá errado isso aqui, o cara devia ter um óculos aqui e não tem, né? O papel do SESMIT é projeto, identificar os problemas, projetar a solução e convencer o patrão a investir um dinheiro naquilo ali para prevenir o acidente, prevenir a doença. E o SESMIT é tão bom quanto tão bom projetista ele seja e quanto tão bom convencedor da empresa ele também seja, né? Então, eu tenho que convencer o meu patrão que segurança do trabalho dá lucro. Se eu evitar aquele acidente de trabalho ali, vou ganhar dinheiro, a empresa vai ganhar dinheiro. E uma maneira de equacionar o CERT, tem um exemplo aqui, ó, imagina uma empresa de grau de risco 3 com 8 mil funcionários, como é que vai ser? Eu venho aqui, ó, grau de risco 3, vou lá em cima, ó, como a tabela só vai até 5 mil funcionários, eu tenho que usar a última coluna lá, que diz que acima de 5 mil funcionários, para cada grupo de 4 mil, eu boto mais aqueles carinhas ali, ó. Então, como 8 mil é 5 mil mais 3 mil, então eu vou dimensionar por aqui, ó. Então, o que que dá isso? Dá 8 tech segurança mais 3 tech segurança, porque eu tenho uma fração de 3 mil acima dos 5 mil ali, né, para completar os 8 mil. 11 tech segurança. 2 mais 1, 3 engenheiros de segurança do trabalho. 1 mais 1, 2 técnicos de enfermagem do trabalho. 1 enfermeiro do trabalho e 3 médicos do trabalho. Tá? Então, pô, mas é muita gente, professor. 11 pessoas, 3 mais 2, mas essa empresa tem 8 mil funcionários, pô. Ela vai ter que ter um ambulatório em tempo real lá, porque a todo momento vou ter algum problema de saúde, né? Sempre tem alguém com algum problema de saúde, vou ter que ter um médico, um enfermeiro lá. Eu tenho muitos ambientes para vistoriar, muita coisa para projetar, então eu preciso desses profissionais, tá? Do engenheiro, do técnico de segurança. Né? Ok, então, encerradas as apresentações aqui. Não, tem mais uma ainda, calma aí, finalmente, né? O mapa de risco. Consegui varrer tudo aqui. Deixa eu colocar lá. Mapa de risco. Aqui, apresentar agora uma janela. Quem faz o mapa de risco é a CIPA, tá? Não é o profissional de segurança do trabalho, é a CIPA. Deixa só eu configurar aqui. Ok. Estão vendo aí a tela? Não, né? Pronto, ok. Então, o que é um mapa de risco? Eu botei aqui uma aula, um vídeo complementar, mas eu também vou gravar uma aula aqui para vocês ainda hoje sobre o mapa de risco. Né? Mapa de risco é uma representação gráfica dos riscos. É uma planta da empresa, daquele setor da empresa, e eu vou simbolizar que risco tem ali com os códigos de cores, os círculos coloridos ali, indicando se ali tem risco de acidente, se tem risco químico. Né? O objetivo principal é conscientizar o trabalhador do risco que ele está correndo. Tá? Então, eu vou reunir as informações, conversar com as pessoas, diagnosticar situações de trabalho, né? Para poder identificar esses riscos. Né? E durante essa elaboração, essa troca de informações, né, com os trabalhadores, a gente tem que falar com o funcionário de cada setor, tá? E que cores a gente usa? As 5 cores dos 5 tipos de risco. Tá? Então, o verde para os riscos físicos, lá para o ruído, para o calor, para o frio, para as radiações, o vermelho para o risco químico, o marrom para o risco biológico, o amarelo para o risco ergonômico, a parte do desconforto, né? E o azul para acidente. Quanto maior for a bolinha, maior é o risco. Tá? Então, pequeno, médio e grande é o tamanho da bolinha. Dentro da bolinha, a gente põe um número, que é a quantidade de pessoas que está exposta àquele risco. E, claro, a bolinha tem que ser na cor do risco, né?
Tá? Como é que eu vou executar, então? Vou visitar, inspecionar os ambientes de trabalho, os membros da CIPA vão fazer isso, vão conversar com as pessoas e vão desenhar na planta, no layout da empresa, aqui vão desenhar essa questão aí dos riscos, tá? E aí você fixa na parede daquele setor, aquele mapa de risco, o funcionário tem que entender o que é aquilo, né? Para isso tem que ter essa conversa, é uma espécie de treinamento em serviço, tá? Você vai explicar para o cara que a bolinha azul equivale a um risco de acidente, né? Então, imagine essa figura aqui, ó, vê se vocês conseguem achar algo de errado aí. Se a gente fosse fazer um mapa de risco desse setor, tem umas coisas erradas aí, né? Tem ali um cara soldando do lado de outro que não está com proteção nenhuma, tem uns fios desencapados, tem um cara ali na empilhadeira fazendo corrida de Fórmula 1, né? Material no chão, né? Então, eu transformaria isso aqui numa planta baixa, que é a visão vista de cima, né? E aqui a gente vai desenhar os círculos. Então, aqui tem 4 pessoas expostas ao risco de acidente, aqui tem 2 pessoas expostas à radiação não ionizante, é o soldador e esse amigo aqui, ó, que está sem proteção. Aqui a gente tem risco de acidente, ó, todo mundo que está aqui está envolvido nesse risco de acidente, 7 pessoas. Aqui também, mais 2 pessoas expostas a esse risco de acidente aqui, ó, do fio desencapado, aqui o tédio no trabalho, o cara está dormindo na máquina. E esse tédio pode ser causado também por monotonia, né? Uma pessoa que é exposta a um risco ergonômico pequeno, né? Mas tem um risco de acidente grande. E aqui um risco de acidente um pouco menor, médio, né? E aqui um risco médio também, um risco grande também de ultravioleta. Risco físico, né? Ok, esses são os conteúdos da nossa semana. Semana 3. Deixa eu parar de compartilhar a apresentação aqui. E eu quero agora, gente, para a gente fechar, primeiro dizer para vocês, façam, né? Eu tenho só até amanhã para lançar essas notas, façam as tarefas. Hoje à tarde a gente vai ter o CA, venham para o CA, quem ainda está enroscado aí, pode fazer até durante o CA essas atividades, a gente vai tirando dúvidas, tá? São muitas atividades, são 6 atividades por semana, então a gente tem 18, né? 18 tarefas aí para fazer, tá? Pegue aí, deite o cabelo, né? Vamos fazer. E deixa eu colocar para vocês agora aqui um mapa mental aqui para a gente fazer. Deixa eu compartilhar aqui. Voltar. Deixa eu compartilhar minha tela de novo agora, mas compartilhar o Pool Everywhere, tá? Quero que vocês falam aí palavras sobre essas aulas dessa semana, tá? Falem palavras sobre as aulas dessa semana. Cadê? Não rolou. Deixa eu abrir ele aqui. Vamos lá. Pronto, aqui. Então, entre aí em poolev.com. Vou botar para vocês. Vou botar na legenda, no chat. poolev.com/Ricardo Luiz M 422. Clique aí nesse link e ponham aí as palavras sobre as aulas dessa semana, sobre a CIPA, sobre o SESMIT, sobre o mapa de risco. Vamos ver o que aparece aí na nossa nuvem. Bora, moçada. Mais 5 minutinhos aí para terminar a aula. Depois vocês vão morrer de saudade, vocês estão sofrendo agora. Mas depois vão morrer de saudade. Era aquele professor que era mais legal mesmo. É isso mesmo. Bora aí botar umas palavras sobre incêndio. Aí, ó, triângulo do fogo, combustão. Pode botar alguma coisa também sobre a CIPA aí, sobre a brigada de incêndio, sobre a brigada de incêndio é uma outra equipe, né, que cuida da prevenção de incêndio, do combate ao fogo, né? Comburente, fogo, ignição, aí tá legal. Tá bem dinâmico. O que é importante? Como é o nome daquele gás que tem dentro do extintor para expelir o agente extintor? CO2, irradiação, calor, condução. Aqui, o propelente, né? Você lembra ali? A pessoa diz propelente e a pessoa quer até casar com a pessoa que diz um negócio desse.
Já vê que estudou. Sai com a namorada, quer impressionar, né? Já larga logo uma palavra difícil, técnica dessa daí, que a pessoa já vê que você estudou na escola federal. Morri. Ó, o CO2 está sendo o centro das atenções aí. Fogo, está crescendo fogo. Fogo é uma reação exotérmica de oxirredução. Aí, CO2 e fogo estão no centro das atenções. Beleza? Deixa eu dar um print nessa tela aqui. Vou mandar para vocês. Ok, deixa eu botar no zap de vocês aqui. Tem aqui. Ok. Deixa eu... Quanto à frequência todo mundo assinou, né? Aqui. Deixa eu mandar a fotinho dessa nuvem para vocês aí no zap, para vocês mostrarem para alguém aí, fazer uma propaganda da minha aula. Gente, então, alguém não assinou, tá todo mundo pronto aí, entenderam? Sentem aí para fazer as atividades, para vocês também depois poderem se concentrar nas outras disciplinas aí que também estão complicadas, né? E não fique achando que a minha é a pior de todas, não, porque sem a minha vocês não vão sobreviver para fazer as outras, viu? É cruel demais. Trabalhar sem segurança, você encontra Jesus, né? Ó, tá aí a nuvem de palavras para vocês no WhatsApp. Ok, obrigado pela atenção, então. Vamos parar a gravação. Alguém quer se manifestar, dizer alguma coisa? Deixe de drama. Professor, Diga aí. cadê os R$10 de Letícia para ela comprar de bagana? Da Letícia? Por quê? Ela, se não me engano, ela ganhou alguma coisa. Ou foi ela ou foi da pessoa. R$10 para comprar de bagana. Foi eu que ganhei. Já mandei a Não, conta. paguei, foi a Amanda, não foi a Amanda, para comprar a caixa de chocolate? Não, foi R$10 Quem é que pagando. ganhou, quem foi que ganhou o joguinho lá do Pac-Man? Foi Lucas, não? Foi o Lucas? Mas eu acho que o Lucas, eu não me lembro se eu dei o prêmio para ele já. Acho que dei, né? Foi ele que ganhou o chocolate. E a Amanda ganhou o quê? Não me lembro mais o que era o prêmio. Foi R$10 pra comprar de bagana. R$10 para Sim, ela era comprar de bagana. R$10 genérico para comprar bagana, né? Hoje à tarde vamos ter mais um prêmio desse aí para comprar uma barra de chocolate, hein? Quem vier no CA, aí vai ser um sorteio ali, tá? Ganhei R$10, não lembro de estar na conta ainda não. Tá, depositei na Caixa Econômica, eu acho, né? Na conta da Caixa. O teu pai, acho, não sei. É, meu pai. Depois vê ali, se dá uma checada ali, mas depositei ontem, sim. Não me lembro também, Letícia. Me lembra depois ali manda um privado ali no WhatsApp, de repente eu me esqueci. Eu me lembro que eu depositei o do Lucas. O teu não. Acho que sim também. Ok, gente, muito obrigado aqui. Prazer estar com vocês aí. Vou morrer de saudade também depois de vocês, tá? Mas vamos estudar agora, que agora o coco é seco. Bora. Valeu. Professor, tem como você me adicionar no grupo da sua disciplina? No grupo Do do Zap? Sim, do Do WhatsApp. Sim, manda. Espera aí que eu vou mandar aqui no chat. Vou mandar o atalho aqui no chat, só um pouquinho. Aí tu só clica ali. Aí tu só clica ali e já entra. Espera aí um pouquinho. Tá bom. Só um momento. Convidar via link. Vou botar aqui no chat. Ó. Quem não entrou no grupo do WhatsApp aqui da minha disciplina, ó, clique aí no chat agora para entrar no grupo, tá? Do Zap. Aí, beleza, gente. Valeu aí, se cuidem, hein? Com a Covid aí. Juízo na vida, hein? Nada de ir para meio de feira, tá aí abraçando o povo aí no meio do mercado, não.